Primeiramente, eu peço a sua inscrição aqui no Plantão Brasil. Estamos prestes a chegar aí a 1.380.000 plantonistas aqui. É grátis, viu? Aqui embaixo o botão inscrever, você fortalece. Se inscrevendo, você fortalece muito, não é pouco não, o campo progressista e a luta aí contra o golpismo do bolsonarismo, de boa parte aí da imprensa que já estão se alinhando aí com fake news contra o governo e em todo tipo de pauta. Parece que ultimamente tudo que o Lula faz, você lê aí os analistas da Globo, da Folha, do UOL, do Estadão, que são quem tem audiência realmente no Brasil e tem bilhões aí para investir para ter mais audiência. Todos os analistas dizem que tá errado. Se o Lula faz uma coisa, tá errado. Se faz outra, tá errado. Se não faz, tá errado também. E aí o bolsonarismo surfa nessa onda e muitas vezes a imprensa inventa fake news e aí o bolsonarismo surfa também na onda. Então peço sua inscrição, porque aqui no Plantão Brasil a gente vai pra cima desses malditos todos, viu? Olha, a advogada do Bolsonaro deve ser a primeira a assistir esse vídeo aqui do Plantão Brasil, que ela está salivando pra tentar me colocar na cadeia e ou tirar algum dinheiro meu. Mas vai ser difícil, viu? Porque olha só o que aconteceu. O Bolsonaro teve aí uma derrota humilhante na justiça, derrota contra o Lula, né? O Bolsonaro colocou o presidente Lula na justiça porque o Lula xingou o Bolsonaro no ano passado de vagabundo, né? O Lula, não em um discurso, mas em vários discursos, ele se referiu ao Bolsonaro como vagabundo. Vagabundo é alguém que não trabalha. Se é uma pessoa que não trabalha e ainda ganha, tenta sugar dos outros para ficar ali não trabalhando, tem um na minha família que, olha, tenta sugar de mim, tenta me colocar na prisão, olha que nunca trabalhou na vida, meu Deus do céu, viu? Eu sei bem como é lidar com vagabundos. E aí, o Lula se referiu ao Bolsonaro assim, porque o Bolsonaro era presidente da República, tinha uma verba enorme, um salário enorme, muitos assessores e não fazia nada. Bastava chegar sexta-feira que o Bolsonaro ia para alguma praia e ia andar de jet ski com dinheiro público. E aí, obviamente, ele e a assessoria dele, com cartão corporativo, com dinheiro público, faziam ali um evento. Teve evento em Florianópolis, foi provado que o Bolsonaro, quando estava andando de jet ski, chegaram 2 ônibus fretados, sabe-se lá com qual dinheiro? Dinheiro público. E aí, esses ônibus chegaram e as pessoas foram lá na praia para ver o Bolsonaro e tudo mais, para parecer uma coisa espontânea, que todos estavam com o Bolsonaro. E não era. Bolsonaro foi embora, todo mundo voltou pro ônibus e foi embora. E aí, nesses mesmos dias, você vê aí gastos enormes no cartão corporativo com lanches, com almoços, com combustível. E aí o Bolsonaro fazia motociata e tudo mais. Trabalhar que é bom, nada. Ainda debochava das pessoas que morriam, tudo mais. Então o Lula se referiu ao Bolsonaro dessa exata maneira, como vagabundo. E se você perceber bem como era o governo Bolsonaro, se você usar dados oficiais, tem dados oficiais, ele é presidente, então é dado oficial, de que o Bolsonaro trabalhou menos de 4 horas por dia, isso sem contar sábado e domingo, hein? Se contar sábado e domingo, aí ferrou a média dele, mas trabalhava menos de 4 horas por dia durante o mandato, aí você realmente vê que o cara é vagabundo mesmo. Geralmente o presidente tem que fazer hora extra porque tem muito trabalho. No caso dele era menos de 4 horas por dia, só contando dias úteis. Se contar aí o resto dos dias, por exemplo, hoje é final de semana, o Lula está trabalhando lá no Catar, trazendo investimentos para o Brasil. Ontem, sábado, o Lula estava lá no Catar, na cúpula do clima da ONU, anunciando ali que o Brasil entrará na OPEP+, que é a Organização dos Produtores e Exportadores de Petróleo, e o Brasil vai entrar na OPEP+, para liderar a transição energética no mundo, que vai parar pouco a pouco de usar o petróleo, que é combustível fóssil que polui, e começar a usar energia renovável. E o Brasil vai liderar essa transição com bilhões e bilhões e bilhões de investimentos de outros países. Os árabes estão extremamente felizes com o Lula no Brasil porque eles têm pressa para começar a investir nisso, porque quem começar a investir em energia verde primeiro vai começar a ganhar trilhões de dólares lá na frente. Então tá todo mundo com pressa e como o Brasil vai liderar, os investimentos vão ser no Brasil. Olha só que coisa boa. Até porque lá na Arábia nas Arábias, né, e nos países persas é tudo deserto, eles têm muito petróleo, mas é tudo deserto, então não tem como ter muita energia verde lá onde só tem deserto. Então, investem onde tem como ter. E o melhor país do mundo para isso é disparado o Brasil. E aí, nessas aí, o Lula chamou o Bolsonaro de vagabundo e o Bolsonaro processou o Lula. E aí saiu, nessa sexta-feira, o resultado do processo, segundo o juiz. Chamar o Bolsonaro de vagabundo não é uma ofensa à honra do Bolsonaro. É isso mesmo, chamar de vagabundo não é ofensa. Porque eu vou te falar por que o juiz decidiu assim. Algumas pessoas podem falar, Thiago, peraí, você chamar qualquer um de vagabundo?
sendo a pessoa vagabunda ou não, é um xingamento e é uma ofensa à honra da pessoa. Como é que vai inocentar quem chamou de vagabunda? É o seguinte, tem um entendimento jurídico nacional e internacional de que a honra de pessoas públicas, principalmente pessoas politicamente expostas, ou seja, quem tem cargos políticos, é muito mais elástica. Então essas pessoas estão sujeitas a serem xingadas. Um presidente da República, por exemplo, não pode processar todo mundo que o xingar. Não pode. Imagina se o Lula sair processando todo mundo que xingar o Lula. Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Imagina todo mundo que já falou isso durante o governo Lula, desde o comecinho do ano até agora, o Lula vai processar e pedir 10, 15, 20, 100 mil de indenização. Meu Deus, a justiça vai parar. Por quê? Porque são milhões de bolsominions gritando isso. Não muitos milhões, mas tem muitos que gritam. Então, você vê, se o Bolsonaro processasse todo mundo que o xingasse, meu Deus do céu, 4 anos aí de governo ia parar o judiciário brasileiro, ia colapsar completamente o sistema judiciário brasileiro. Serão milhões e milhões e milhões de processos aí. Aí o Bolsonaro ia ficar trilionário. Pô, imagina o cara ganhar 50 milhões de processos em todos eles pedindo aí 100, 200 mil. Ó, quando é feito nas redes sociais é pior. Aí ele ainda quer falar que é calúnia, difamação e outras coisas. Pra quê? Pra ainda colocar na prisão. Vai colocar metade dos brasileiros na prisão? É essa a ideia aí do bolsonarismo. Aí o juiz lá falou, não, você era presidente, a sua honra é muito mais elástica. Você não pode se ofender com alguém te chamando de vagabundo. Não, de jeito nenhum. Se você quer se ofender quando as pessoas te chamarem de vagabundo e processar alguém, é simples. Você sai da vida pública, você não se torna presidente da República e aí pronto. Aí você, se tornando uma pessoa que não é conhecida, não é famosa politicamente, ou seja, não há opositores a você, aí com certeza quando alguém te xingar, você entra na justiça, tendo as provas, você consegue aí ganhar uma indenizaçãozinha ou indenização zona. Mas, palavra eu inventei agora, viu? Mas, sendo ex-presidente, quando foi xingado, era o então presidente? Não. Então está liberado chamar o Bolsonaro de vagabundo. E aí nas redes sociais, foi o assunto mais comentado do Twitter na sexta-feira, era Bolsonaro vagabundo. Por quê? Porque todo mundo percebeu que, tá liberado chamar o Bolsonaro de vagabundo. Eu, que não quero levar processo, eu falei para as pessoas não comentarem isso. Eu fui contra. Eu vou te mostrar aqui a minha publicação. Vocês vão ver que eu falei, atenção! Depois de 4 anos sem trabalhar e destruindo o Brasil, o Bolsonaro está ofendido porque foi chamado de vagabundo. Aí, não comente Bolsonaro vagabundo, senão ele fica tristinho, ok? Aí eu ainda falei, de novo, eu falei, não peça para os seus seguidores comentarem Bolsonaro vagabundo, senão ele vai ficar dodói, ok? Por quê? Porque olha aqui, revista Fórum, Lula não causou danos morais ao chamar Bolsonaro de vagabundo, diz a Justiça. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que é a segunda instância lá no Distrito. Quer dizer, não é a primeira instância, não, é a segunda instância. Como é o TJ, são 3 que votam, viu? Então pelo menos 2 votaram que não é. Ou talvez os 3, não falou aqui quantos. Aí, olha só os plantonistas. De repente, mais de 1000 pessoas aqui comentando, um monte compartilhando aqui. Bolsonaro vagabundo. Eu ainda falei para não falarem. Olha, os plantonistas aí falando que coisa. E Bolsonaro fica bravo comigo. Aí depois Bolsonaro vem me processar. Olha só que coisa, né? Dizendo que a advogada dele diz que eu estou incentivando as pessoas a xingá-lo. Pô, eu falei o oposto. É uma coisa assim, eu fico sem chão com uma coisa dessa. Pois bem, o Bolsonaro aí tentou me prender, agora pronto. Agora tá liberado xingar de vagabundo. Mesmo eu não incentivando isso, ou seja, não comente aqui no vídeo Bolsonaro é vagabundo, porque senão ele fica bravo comigo, fica triste, chora, tem crises de choro, é uma coisa louca. Aliás, a estratégia do bolsonarismo agora é cometer assédio judicial a todo mundo. O que está acontecendo é o seguinte, é lawfare. Para quem não sabe, lawfare é um termo em inglês que é exatamente ali para quem está sofrendo assédio judicial, ou seja, toneladas de processos contra uma pessoa vindo de todos os lados para que essa pessoa fique quebrada com advogados. Nos Estados Unidos é bem pior, porque a gente é brasileiro, a gente acaba não sabendo, mas nos Estados Unidos, um processinho bobo, você gasta aí 10, 20, 30 mil dólares de advogado, viu? Num processo bobo, pequeno, que o advogado não faz quase nada, 10 a 30 mil dólares, dependendo do advogado. Pode ser até bem mais caro. Em processos maiores é mais caro. Então imagina uma pessoa é processada 5 vezes, quando alguém rico quer ferrar alguém pobre, ela é fácil. Você mete 3, 4 processos, você sabe que você acabou com a vida da pessoa. Se a pessoa não se defender, ela perde, e se ela se defender, ela vai gastar muito dinheiro que nunca vai voltar para ela.
É dinheiro perdido mesmo. Aí, o que o bolsonarismo faz no Brasil é a mesma coisa. O Olavo de Carvalho, antes de... Eu não sei se existe inferno, mas caso exista, antes ele pegar uma passagem direto para o quinto dos infernos, o Olavo de Carvalho, ele defendia nas lives que ele fazia lives diárias. Ele defendia sempre, eu cheguei a mostrar vídeos aqui em 2019, depois eu parei de mostrar lixo, né? Mas eu falei, esse cara é lixo demais, não vou mostrar nem a cara dele. Mas ele defendia o seguinte, que os bolsonaristas, sempre que fossem minimamente ofendidos, colocassem alguém na justiça. O MBL passou a utilizar essa estratégia do Olavo de Carvalho. Qualquer um que falasse um A do Kim Kataguiri, ou daquele Rubinho, Renan, mãe, falei, enfim, de qualquer um deles, eles processavam, principalmente no Twitter. Então, muitas vezes, era estratégia mesmo. Eles faziam alguma publicação repugnante no Twitter, sabendo que os comentários, todo mundo de esquerda que visse aquilo ia xingá-los. E aí eles saíam processando 100, 200 pessoas de uma vez. Essa era a estratégia do MBL. Obviamente, eles já tinham ali advogados contratados por ele, que o MBL até foram alguns presos e tudo mais, teve busca e apreensão, porque eles estavam desviando muita grana usando o MBL, né? Usando lives, eles faziam superchats, e aquele superchat era com dinheiro para lavar dinheiro. Eles faziam superchats enormes, toda hora, a cada 2 minutos, R$200, R$500, R$200, R$200, mais 100, mais 300. E ali eles lavavam dinheiro, segundo a justiça, não segundo eu. E aí, como eles tinham muita grana, eles tinham uma equipe de advogados exatamente para fazer esse assédio. Os bolsonaristas não faziam tanto enquanto o Bolsonaro era presidente. Eu, por exemplo, quem aí tentou me prender? O Daniel Silveira tentou umas 2 vezes. Eu falo umas 2 porque o Daniel Silveira e aquele Gil Diniz, carteiro reaça, tentaram. Os dois juntos tentaram 3. Só que eu não lembro qual deles tentou 2 e qual tentou 1. Mas enfim, tentaram me prender, agora o Flávio Bolsonaro, agora o Jair, a Michelle, o maquiador dela, já me ameaçaram também faz alguns meses, muitos outros aí falam que vão me processar e tudo mais, então eles estão tentando, só que muitos influenciadores, principalmente no Twitter, estão sendo processados agora. O Brunini, Júlia Mamata, o Geyer, eles estão processando todo mundo, é falar um A deles e levar processo. Falar um A deles e aí receber e-mail ali do Twitter dizendo, olha, sua publicação foi deletada por causa de uma demanda judicial. Ou, às vezes não é deletada, mas dizendo, olha, tem uma demanda judicial pedindo para deletar a sua publicação. Às vezes a publicação não é deletada porque o juiz nega. Mas muitas vezes o juiz, vai um juiz bolsominion, ou até não bolsominion, que diz, deleta enquanto eu não julgo o caso. Então, você vê que é a nova estratégia aí do bolsonarismo. Mas, no caso aí do Lula não deu certo. E o pior, esses processos ele pode até ganhar na primeira instância, mas vai subindo o processo, vai piorando a situação do Bolsonaro. O que tem muita gente aí na esquerda que está se organizando para fazer é o seguinte, principalmente contra a Júlia Mamata. A Júlia não fala mais o nome dela, agora ela é Júlia Mamata. Se ela se ofender e tentar me processar, ela está admitindo que ela gosta de uma mamata, né? Pois bem, principalmente ela processou aí mais de 100 influenciadores já. E aí, não são todos influenciadores, muitos são pessoas comuns que têm uma conta e comentaram alguma coisa contra ela. Então tem muita gente se unindo para entrar com mega processão contra ela por assédio judicial. Então a coisa vai ficar bem feia, mas bem feia para esses bolsonaristas. Inclusive o Jair, que agora ganhou aí mais de 17 milhões em poucos dias do gado dele e tudo mais, disse que era para pagar multas e no fim não pagou a multa. A multa que devia ser paga não pagou. E aí, o Bolsonaro tá com grana, então, para advogado, então ele tá fazendo o mesmo, vai dar ruim para ele. O problema do Bolsonaro é o seguinte, vai dar ruim para ele, e quando começar a dar ruim para ele, ele já estará preso. E aí vão chegar processos, que é o processo revertendo, porque quando o Bolsonaro chega, vamos supor que o Bolsonaro me acusa e pede 100 mil de mim, quando eu ganho dele, eu posso pedir 10% para mim, posso eu pedir 10 mil para ele. E se eu ganhar, eu prometo, pelo menos metade eu vou gastar com um carro de som em frente ao Vivendas da Barra, viu? Mas vai ficar lá em frente ao Vivendas da Barra, fazendo não vou afirmar nada, só fazendo algumas perguntas. Como, por que o Queiroz depositou 89 mil na conta da Michelle? Por que, Bolsonaro, que o seu vizinho matou a Marielle, hein, Bolsonaro? Por que o seu filho deletou ali coisas da Câmara de Segurança para saber quem era o terceiro integrante do carro que matou a Marielle? Entre essas e outras perguntas aí, o Bolsonaro pode emitir uma nota direto da cadeia respondendo, porque até o processo ir, ele perder, eu ganhar, demora um tempão, já estará preso, até porque os rumores aí em Brasília dão a entender que o Bolsonaro será preso nas próximas semanas, talvez antes do fim do ano, talvez já passe o Natal, enjaulado.
É até bom que aconteça antes, porque eu lembro do Daniel Silveira que falava, olha, tô fechado com o Bolsonaro, e na verdade não, é uma mentira, ele tá fechado sozinho. Se o Bolsonaro for preso, aí ele ficará literalmente fechado com o Bolsonaro, vai realizar o sonho dele, Daniel Silveira, Roberto Jefferson também, e outros aí terroristas que sempre diziam que estavam fechados com o Bolsonaro. Olha só, a minha mamãe Angélica, ela acredita muito na lei da atração. Falaram tanto, fechados com Bolsonaro, hashtag, e hashtag ainda parece uma grade, né? Hashtag fechados com Bolsonaro. É assim que vão acabar todos esses bolsonaristas, viu? Bom, a Júlia Mamata, no caso, não. No máximo, fechada com a Michelle, né? Ó, eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta. Falou!